Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa será a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 18 de 5 de 2020. Nós trabalharemos com a correção das páginas 27 a 30. Vamos lá então. Nós temos lá na página 27, troca de ideias. Depois de tanta oferta, você compraria a caneta Ciclope? Apresente suas razões. Então aqui é uma pergunta pessoal para vocês refletirem só. Diálogo com o texto. Destaque do texto as palavras cujo significado é desconhecido por você. Copie-as abaixo e procure deduzir o sentido de cada uma delas a partir do próprio texto. Depois, confirme o significado no dicionário para complementar sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal, como eu anotei aqui, tá? Mas não deixem de fazê-la, gente. Peguem as palavras que vocês não conhecem e registrem aqui, tá? É importante para o crescimento do vocabulário de vocês, tá? Número 2. Releia este trecho do texto. Por que esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante? Porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. O nome da caneta vendida pelo camelô é Ciclope. Segundo a mitologia grega, ciclopes são gigantes de um olho só, bem no meio da testa, muito fortes e poderosos. Um desafio e tanto para os heróis que ousavam enfrentá-los. Sabendo disso, você acha que Ciclope é um nome adequado para essa caneta? Por quê? Então, aqui vocês colocariam sim, por causa disso, 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 não, por causa disso, 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 certo? Essa resposta também é pessoal, mas é interessante vocês saberem que seria interessante colocar que sim, né? Porque ela promete fazer muitas coisas, desenvolver várias ideias, né? E assim, o Ciclope, como fala aqui no enunciado do exercício, era um, um gigante, muito difícil de ser vencido pelos heróis. Então, talvez seria bem interessante, né? Uma caneta difícil de estragar, algo nesse sentido, tá bom? Página 28. Para vender as canetas Ciclope, o camelô anunciava em alto e bom som muitas qualidades do produto. No entanto, você deve ter percebido que algumas delas eram reais e outras inventadas. Releia Camelô Caprichado, destaque com caneta marca-texto algumas dessas informações e depois copie-as no quadro correto. Então, aqui, qualidades reais que o texto apresenta a respeito da caneta. Escreve de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para diante e de diante para trás. Qualquer caneta pode fazer isso, né? Resiste à umidade e à pressão, então é válido se a caneta realmente for boa. Cores modernas e elegantes, é algo que qualquer caneta pode ter, né? Com belos complementos coloridos, certo? Muda de cor a escrita usando duas tintas. Então, nós temos até aquelas canetas que existem que tem várias cores que você vai apertando assim, você vai trocando. Então, é algo que pode ser real. Pode ser usada no bolso do paletó, sem o perigo de estourar, né? Eu acho que ele queria dizer isso. Então, isso também é algo que pode ser considerado real. Não mancha e nem enferruja. Então, é bem interessante isso e pode ser algo real também de qualquer caneta, certo? Agora, as qualidades absurdas. Escreve em qualquer idioma. Não tem como uma caneta fazer isso se a pessoa que estiver escrevendo não souber esse idioma, certo? A caneta para diante do erro. Também não tem isso, né? Escreve por si, impossível. Não congela com o frio, nem ferve com o calor. Então, assim, na atual circunstância, não tem como algo não ser congelado se nós colocarmos água, alguma coisa assim, certo? Então, assim, é uma característica que também não dá. É radioativa e atômica. É até proibido fazer isso, né? Pensa e escreve por si só. Não acaba nunca. Nada é para sempre. Tem até esse ditadinho, né? Resolve todos os problemas ortográficos e caligráficos. Então, assim, isso aqui não existe, certo? É impossível a caneta passar por tudo isso. A partir das informações dadas no texto, cite ao menos 3 profissionais que faziam parte do público-alvo do camelô. Então, nós temos aqui jornalistas, professores, escritores e juízes, certo? Você acha que as qualidades da caneta Ciclope, ressaltadas pelo camelô, foram bem escolhidas para convencer o seu público-alvo a comprar o produto? Por quê? Aí vocês vão me dizer sim, por causa disso, 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 não, por causa disso, 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 certo? Além do exagero ao apresentar as qualidades do produto, o camelô usa outros recursos para valorizar a caneta Ciclope. Escreva 2 deles.
Então, aqui, além dos exageros que valorizam a caneta, o camelô repete as informações várias vezes, né? Vocês podem perceber, até eu tenho essa mania de ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, quando eu quero reforçar um conceito para vocês. Então, quando a gente usa esse recurso da repetição, é para inferir nos outros o que nós queremos dizer, ou seja, para que a pessoa consiga captar o que nós queremos dizer, certo? Usa um tom de voz alto. Então, assim, toda vez que nós falamos mais alto também, ele quer divulgar, né? Marcado pelos pontos de exclamação. Então, aqui, olha. Como que a gente sabe que ele está trocando o tom da voz? Pelo ponto de exclamação. A exclamação é algo que induz o espírito da pessoa. Ela está alegre, ela está gritando, tá bom? Demonstra as qualidades do produto em vários momentos, né? E movimenta-se para ser notado pelas pessoas que estão ao seu redor, certo? Então, lá no texto fala que ele estava em movimento constante. Página 29. No primeiro parágrafo do texto, lemos: Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. A palavra pena pode ter diferentes significados, veja alguns deles. Pluma que cobre o corpo das aves, ou seja, a pena de qualquer ave. Compaixão, dó e piedade, estou com pena de alguma pessoa. Penalidade imposta pelo juiz a quem descumpre a lei, ou seja, uma pena a ser cumprida por uma pessoa que infringiu a lei. Pequena peça de metal que se adapta à caneta para escrever, então a pena de escrever. Ofício da escrita, quem trabalha com a pena como para escrever mesmo, tá? Faça o que se pede. De azul, pinte o quadrinho em que pena se refere ao escritor, ao poeta. Então, a pena, nós estamos trabalhando. Então, aqui, de azul, o ofício da escrita. Opa, desculpem-me. De amarelo, pinte o quadrinho em que pena diz respeito à decisão de um juiz. A número 3, certo? Número 5. Nesta questão, vamos tratar da pontuação do texto, um importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. Gente, em vários textos, quando eu corrijo de vocês, eu sempre coloco: utilize os sinais de pontuação para produzir o sentido desejado. Acho que vocês leem isso com frequência quando eu corrijo os textos de vocês, né? Então, é importante vocês pensarem na exclamação com esse sentido. Hoje nós vamos frisar o ponto de exclamação, certo? Então, pensem na exclamação para simbolizar que a pessoa está eufórica, que ela está alegre, que ela está gritando, ou então que ela está muito irritada e quer demonstrar essa irritação, fazendo o quê? Uma exclamação. A exclamação sempre vai servir para isso, tá? Então, é um recurso utilizado para demonstrar alegria, raiva, grito, euforia, tá bom? Então, letra A. Pinte todos os pontos de exclamações dos 3 primeiros parágrafos do texto. Depois responda: por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes pelo autor? Ele utilizou o ponto de exclamação para destacar ainda mais a qualidade da caneta. Então, o que ele quis fazer, gente? Reforçar o que ele vinha dizendo. Estou repetindo, estou gritando, estou eufórico com isso, certo? Então, ele queria destacar as qualidades da caneta. Página 30. Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto, bem como os dizeres que eles demarcam. Depois responda: que tipo de informação eles trazem? Então, aqui eu tenho para vocês, olha, e apenas R$10, como o nome está dizendo. E custa apenas R$10, a melhor caneta do maior contrabando, com o mesmo sucesso em qualquer gênero, por R$10. Inoxidáveis, por R$10. E apenas R$10. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa porque há multidões ao redor do camelô. Mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Então, aqui eu trouxe para vocês a marcação, tá, de uns trechos da última página do texto, tá? Então, aqui, o que eles demarcam? Demarcam a interrupção da escrita que o camelô faz para que ele peça às pessoas ao seu redor que olhem para a caneta. Ele quer reforçar, quer marcar, certo? Apenas apresentam insistentemente o bom
Trazem o pensamento do camelô? Não, porque ele estava falando. Então, aqui, demarcam a interrupção da descrição que o camelô faz para que ele peça às pessoas ao seu redor que olhem para a caneta, certo? O último parágrafo do texto também está entre parênteses. Nele temos a voz do camelô ou a do narrador. Essa fala aqui, ó, que está toda marcadinha, é de quem? Do camelô, o camelô que está falando isso ou o narrador? No último parágrafo temos a voz do narrador, certo? Porque aqui ainda diz, olha, ainda não pude comprar a caneta maravilhosa. Aqui, ó, porque há multidões ao redor do camelô. E ele ainda fala do camelô, certo? Então não é ele. Em relação à resposta para a pergunta anterior, como você chegou a essa conclusão? Então aqui, né, o narrador se inclui porque dá sua opinião em primeira pessoa. Ainda não pude comprar, certo? E ele ainda cita a palavra camelô lá, que ele ainda não conseguiu chegar perto do camelô, tá? Então, quando nós falamos em texto em primeira pessoa, significa que eu estou falando. Lembra que em alguns textos de vocês eu falo, gente, não coloquem eu penso isso, eu falo aquilo? Porque daí o texto fica em primeira pessoa, tá? Quando eu fizer um texto em primeira pessoa, é a minha opinião, certo? Então, alguns textos não pedem isso, ok? Veja como 3 alunos do 5º ano responderam à pergunta abaixo. Por que a caneta Ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? Então, nós temos aqui as 3 respostas. A que mais se encaixa é a da Amanda, certo? Olha aqui. A melhor resposta é a da Amanda. Considere que a resposta de Gabriel não responde ao que foi dito, porque a caneta Ciclope não existe. Não está perguntando isso. Luana deu uma resposta até razoável. No entanto, apenas Amanda respondeu com exatidão, demonstrando a ameaça que a caneta representa a um escritor, já que com a caneta Ciclope qualquer um seria capaz de produzir o que os que vivem da pena, para a pena e pela pena produzem. Ou seja, se nós pensarmos dessa forma, não precisariam mais de professores de língua portuguesa, por exemplo, porque daí vocês não correriam risco de errar, de deixar de saber as normas ortográficas, né? Então, até para mim seria uma ameaça essa caneta, já pensaram? Então, a resposta correta aqui seria a da Amanda, ok, gente? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!